musiquinha. 1, 2, 3. Olá, boa tarde. Acho que já estamos no ar. Eu vou só fazer aqui um exercício de aquecimento. Tenho ali hoje um convidado especial da Bonefit. Não é? Mas espera aí, a Bonefit vende cadeiras ou o pessoal também se mexe aí, Vítor? Como é que é? Não, também vende material de desporto. Ou melhor, o core é mesmo material de desporto. Ah, boa, boa. Então, olha, já vamos falar sobre isso. Vítor, como estás? Bora Tudo lá. bem? Tudo bem, Pedro? Muito Boa. obrigado pelo convite. Obrigado eu, mas já te conheço por aí virtualmente, não é? Digitalmente, em modo vídeo e em modo escrita, e hoje estamos aqui também em modo vídeo. Ó Vítor, quem és tu no minuto? Olha, eu sou um fazedor, um executador nato, um executador de coisas. Na verdade, virei-me para o empreendedorismo, sou formado em gestão, sou pós-graduado em marketing digital pelo IPAM, depois tirei um MBA em gestão de empresas no Institute of Business Management, depois mais tarde, ou melhor, neste processo criei 3 empresas. Uma delas chama-se Boomfit, que é o pano de fundo que eu tenho por trás, dedica-se ao equipamento à venda através de canais e-commerce de produtos de fitness e musculação para 8 países em toda a Europa. Nós temos hoje, estamos presentes em 8 países. E depois tenho o Closum, que é um software de marketing digital, um software de inbound marketing, onde com muito carinho vocês são nossos parceiros. E depois tenho uma agência de marketing digital que se chama Dribble, que está muito focada em performance, em marketing de performance. Boa. Aliado a isto, eu sou fundador do maior evento de crescimento de negócios em Portugal, que se chama Growth Conference, e sou também mentor num programa de aceleração que se chama Acelerar Negócios. Uau. Olha, sei que hoje nós estamos aqui a falar muito digital, mas eu não registro a pegar numa palavra que tu disseste que é fantástico. Eu sou empreendedor. Portanto, empreendedor é aquele que gosta de dor, sim ou não? Mesmo. Tipo, Então, vá, quais eu, são eu as acho que, principais dores que tu gostas de sentir na tua vida, meu? olha, desde muito cedo eu percebi que a ansiedade, zona de desconforto, estava aliada à zona de crescimento. Ok? E então, tipo, eu procuro muito, eu se me sentir estagnado, eu sinto que estou completamente parado. Então eu tenho que sentir que estou em desconforto e isto até virou quase adrenalina. E pronto, e eu aí percebo que estou sempre a executar, hoje de uma forma mais madura, mais pensada, mais estruturada, mas na verdade um empreendedor tem que se submeter à dor para crescer. Boa. Olha, o que é isto de ser um empreendedor digital? E apaixonado, vamos aí começar no New Round, vamos começar no digital. Olha, o que é ser empreendedor digital? Ou seja, o que é ser um digital marketeer? Olha, é alguém, empreendedor digital não está tão conectado com digital marketer. Um empreendedor digital é alguém que desenvolve os seus negócios através de canais digitais. Porque é que eu me apaixonei por isso? Porque criei todas as minhas organizações não dependem de canais físicos. E eu lá atrás, muito lá atrás, desenvolvi áreas comerciais e andava pelo país todo e eu não acreditava que esse podia ser um modelo de escalabilidade. E eu procuro muita escalabilidade, olhei para o digital com esse propósito, então desenvolvi todos os negócios nesse sentido. Desenvolvi também num ponto de os nossos comerciais hoje, toda a nossa equipa comercial, ao contrário de muitos outros negócios, são inside sales, prestam toda a sua estratégia comercial como nós estamos a fazer atrás de um computador e isso apaixonou-me porque as horas em estrada eu consigo capitalizar em prospecção ou outras tarefas. Que bom. Olha, mas tipo, imagina, para nós darmos burros há uma técnica. Quando tu pensas nessa perspectiva de teres negócios escaláveis de forma digital, quais é que são os principais passos que tu queres partilhar? Imagina, o que é que tu já acertaste e o que é que tu já falhaste neste caminho? Ou seja, não, o que é que tu acertaste e o que é que tu aprendeste? É a melhor pergunta assim. Porque, ou seja, Olha, isto é giro falar de ti, ou seja, tu não és daqueles dinossauros da Lourinhã, não é? Ou seja, tu já andaste de carro e tu agora imaginas a tua vida escalável e digital. Como é que fizeste esta transformação na tua vida e o que é que tu aprendeste ao longo dos... Quais foram os principais desafios que tu tiveste e como é que os superaste?
Olha, o maior desafio foi começar os negócios sem dinheiro. Então, começar sem dinheiro, tens duas hipóteses. Ou financias a tua operação e rezas para que nada corra de mal, ou efetivamente és criativo e crias estratégias para alavancares com capitais próprios e com estratégias próprias. Como eu não tinha muita margem de erro, como eu pensei sempre como é que conseguiria capitalizar sem que as coisas saíssem das minhas mãos. Então, como é que isto era possível? Se eu tivesse, por exemplo, o caso do Closum, nós começámos apenas com o gestor comercial. Se o gestor comercial andasse a visitar clientes pelo país todo, ele no máximo fazia 2 apresentações dia, 3 apresentações dia. Se ele conseguir fazer uma estratégia com a ajuda do nosso departamento de marketing, que o ajuda a levar leads até ele, permitiria que ele, em vez de ter 2 reuniões dia e um gasto em combustível, portagens, alimentação, muito, muito maior, desgaste de viaturas, muito maior do que alguém que está em frente ao computador, contacta com as empresas, faz as suas marcações, projeta para uma apresentação virtual e cria a relação de uma forma virtual e capitaliza todo o seu tempo em reuniões ao invés de capitalizar em estar na estrada. E isto apaixonou-me, que eu percebi que com 1, 2, 3 recursos conseguia fazer o que se calhar uma equipa de 10 ou 20 pessoas faz. Tu também podes dizer, Vítor, mas isso também pagas a fatura de não existir tanta relação como em contactos físicos. Sim, mas eu acredito cada vez mais e a pandemia vem-nos comprovar isto. Nós já tínhamos esta operação antes da pandemia de reuniões Zoom e a pandemia veio confirmar mais que este é um caminho muito viável na escalabilidade. Olha, Vida, falaste aí dessa perspectiva das reuniões. Como é que tu encaras a perspectiva da utilização do vídeo? Porque uma coisa é utilizar, portanto, eu acredito que do ponto de vista de marketing digital, digital marketeer, não é? Há um processo, não é? Há um processo tipo, está debaixo do iceberg, não é? Como a gente vê aquelas imagens, não é? Motivacionais. Uma coisa é o que está debaixo, mas a partir do momento que o cliente contacta, em condições normais, ele vai ver algum conteúdo teu na net, não é? Ou vai ver um anúncio ou algo mais. A partir daí, ele pode fazer a operação totalmente sozinha, ou então pode começar por voz e depois passar para vídeo. Qual é a importância que dás a cada uma destas etapas? Ou seja, ao copy, à voz e ao vídeo. Fala-nos disso. Destas Olha, competências digitais que nós temos de ter. Ou seja, empresários e empresas. Vamos agora, evangelizar mais empresas portuguesas, estás a ver? Se calhar as startups já estão neste modo, mas outras empresas que estão a querer fazer este caminho que tu estás a querer, que já fizeste. E eu gostava muito de convidar a falar sobre isto. Com todo o respeito, eu trabalho com muitas empresas B2B que fizeram excelentes percursos profissionais até hoje. Claro que também já estão a dar os seus passos no digital, mas toda a sua vida, não é? Se calhar 20, 30 anos atrás, foi sempre feito no presencial. E há uns que já estão num caminho muito bom, mas há outros que estão a meio caminho. E fala-nos disso. Copy, voz, vídeo. Disto. olha, é fundamental. Em primeiro lugar, é fundamental tu pensares estrategicamente sobre teres um plano sobre a visão que tu queres para o teu negócio. Porque antes sequer de passares a táticas operacionais, é importante tu conheceres os teus recursos e o que é que queres aplicar estrategicamente ao teu negócio. Para mim faz muito sentido que exista uma operação, ao existir uma operação digital, que todos os touchpoints sejam touchpoints. Touchpoints são pontos de contacto com o cliente, que sejam pontos de contacto fortes e não sejam na rama. Tipo, nós quando contactamos um cliente, e daí a tua pergunta sobre o script ao telefone que nós temos com os nossos potenciais. Ou seja, porque antes de ir para o telefone, não é, Vítor? Ou seja, vocês tiveram de escrever alguma coisa, não é? Tiveram de fazer uma boa landing page, uma boa comunicação digital. Eu gostaria que tu começasses por aí. Ou seja, não é? E depois, se for preciso, o cliente compra sozinho, não é? Eu pede o serviço, ou então não. Vai ao serviço de Inside Sales e começa por voz e passa a vídeo. Mas eu ia começar no texto, no copy e na imagem. Então vamos dividir isto em fases. Vamos dividir em fase de aquisição, a fase da conversão e a fase da nutrição. Fase da aquisição... Calma. Digital marketeer. Fala mais devagar, está bem? Digital. Tu és como eu. Está muito louco, volta atrás, repete tudo. A minha filha, a Joana, tem de entender isso, está bem? Ela tem 10 anos. Fala para a Joana. Vamos dividir em 3 fases.
fase da aquisição, a fase da conversão e a fase da nutrição. Ok? O que é a fase da aquisição? É a fase em que nós atraímos o nosso potencial cliente. É a fase em que nós chamamos a atenção para que ele venha até nós. E como é que nós conseguimos fazer isto? Através de ações digitais. E eu não sou um acérrimo defensor de estarmos em todos os canais. Eu prefiro estar dois canais muito fortes do que ter presença em todas as redes e ter uma presença fraca em todas as redes ou em todas as plataformas. Prefiro ter uma ação-chave numa plataforma ou duas e ser consistente e ser ágil. Por exemplo, o trabalho que vocês fazem no LinkedIn, mais vale nós estarmos no LinkedIn bem estruturados, com uma boa estratégia, com um bom copy, com um bom plano de conteúdos para que a pessoa se interesse pelos nossos produtos ou serviços. Depois, é fundamental termos uma página onde esta pessoa vai demonstrar interesse sobre os nossos produtos ou serviços, que são as tais landing pages, e aqui a tua pergunta, o copy, que é o texto criativo que nós temos tanto nos conteúdos como nas landing pages, é fundamental falarem a linguagem do cliente e é fundamental ter alguns gatilhos ao longo da página. Gatilhos, por exemplo, de dor e prazer. Nós tocamos na dor da persona, do potencial cliente, e depois ele perceber que nós temos a solução para ele. Gatilhos, por exemplo, de escassez. Gatilhos, por exemplo, de urgência. São tudo gatilhos que levam a pessoa a tomar prova social, tipo testemunhos sobre quem já teve este serviço. É fundamental nesta página ela estar completamente desenhada para que a pessoa tome uma ação imediata. Toma uma ação consciente e uma ação imediata. Depois de deixar os seus contactos, ela vai para uma fase, que é a fase da conversão. Que nesta fase da conversão é quando o contacto, nós chamamos tradicionalmente a lead, chega até à equipa comercial. Depois de chegar na equipa comercial, é fundamental termos aqui um script alinhado, que não seja um script robótico. Este é um bocado mais... É completamente a área da sucesso em vendas, mas no meu ponto de vista é fundamental ter um script de aproximação do potencial cliente e que muito mais importado sobre o problema ou o desafio que o cliente tem do que muito mais nós queremos começar logo a vender e a apresentar-nos com o nosso alinhamento. Primeiro conduzir por perguntas e depois mostrar a solução. Isto passa uma fase em que pode disputar uma fase 2, que é a pessoa ter mais interesse sobre o nosso produto ou serviço e querer profundidade e querer perceber na prática o que é que pode acontecer. E esta é uma fase em que nós atraímos as pessoas para uma reunião Zoom, para uma reunião vídeo, onde fazemos uma demonstração da nossa solução. Mas antes de fazer a demonstração da solução, voltamos a questionar sobre se somos ou não a solução certa para a pessoa. E só depois é que mostramos o nosso oráculo, é que mostramos a nossa solução para fazermos aqui em jeito de não estar completamente disponível, de ter aqui um bocado de escassez. Se o cliente fechar connosco, passa uma fase que é a fase de nutrição, retenção. E aqui no tempo é o trabalho que nós vamos fazer junto dos nossos clientes, ou se não fechamos, para os fechar mais tarde, que se chama a fase da nutrição. E esta fase da nutrição é fundamental nós termos uma boa estratégia de conteúdos, onde vamos comunicar semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, diariamente, whatever, mediante o que fizer sentido para a nossa marca. Vamos mantendo o contacto com o nosso cliente ou potencial cliente. Aqui sugiro que existam duas segmentações com duas jornadas de conteúdos diferentes, porque está num aprendizado da solução e o outro está em consciência da solução, porque se ele tivesse consciência tinha fechado. E ao longo do tempo vai gerando aqui a nutrição em paralelo com os canais tradicionais, os canais de redes sociais, até uma fase em que a pessoa se mantenha no tempo connosco. Uau, fantástico, meu. Grande aula super prática e partilhaste aqui connosco, pá. Foi um conteúdo muito bom, muito bom. Olha, fala-me, eu automaticamente quando penso em ti, penso assim, como é que é um louco português
que quer, que quer concorrer com o MailChimp. É muito simples. O MailChimp passou uma fase em que se tornou um monstro. E tu conhecendo como é que operam as grandes infraestruturas, tu sabes, Pedro, que é muito mais desafiante para eles mudarem passos à esquerda ou passos à direita. É um comboio gigante para criar, para movimentar-se de forma ágil. E nós percebemos que aqui estava o nosso caminho. Com o crescimento digital, nós temos muita mais agilidade, a nossa infraestrutura tem muito mais agilidade para introduzir funcionalidades do que tem esta solução. Esta solução, ok, traz a robustez de andar no tempo, de ter clientes de pegada de longa duração, mas nós entendendo que a nossa tecnologia é mais ágil, que é mais leve, que a nossa equipa, a nossa infraestrutura é também ela mais leve, nós temos a capacidade de introduzir funcionalidades a uma velocidade que eles hoje não têm, não é por uma questão da equipa, mas é por uma questão de infraestrutura. E a partir do momento que tu entendes esta fragilidade, torna-te muito mais ágil no mercado e aproxima-te muito mais e com mais rapidez das soluções. E o que é certo é que o MailChimp veio perdendo utilizadores no caminho. Também, nós não projetámos isto para sermos concorrentes do MailChimp. Nós visualizamos o Closum como uma estratégia all-in-one, isto é, uma estratégia de inbound marketing, onde nós fazemos a jornada da atração, conversão e retenção, e neste ponto nós somos mais evoluídos do que eles. Sem dúvida, sem dúvida. Knockout, knockout. Parabéns. Olha, ajuda-nos aí. Empresários, CEOs, diretores comerciais, como tu, pessoas que têm responsabilidade nas vendas. O que é uma estratégia digital, ou seja, do ponto de vista de marketing, o que é que achas que é importante, tipo, o IEU de uma estratégia digital para uma empresa? Portanto, o que é que ela deve... Quais são, imagina se fosse uma estrela, quais são os pontos que ela deve tocar? Eu sei que é uma pergunta demasiado genérica, depende da empresa, mas vamos imaginar uma empresa B2B, tá bem, empresas industriais e daquelas que não são startups que têm pessoas tão jovens como tu. Estão habituados ao plano tradicional. Olha, este é um excelente ponto. As empresas B2B primeiro têm que deitar a toalha ao chão e neste momento dizer assim, pá, nós fizemos uma caminhada que foi excelente, mas o mundo mudou e é fundamental nós procurarmos pessoas que visualizem de uma forma disruptiva. Não estou a dizer que vão fazer melhor ou pior, que vejam de uma forma disruptiva, porque é nas brechas que aparece o crescimento. E porquê é que eu digo isto? Nós, por exemplo, eu vou-te passar aqui uma tática-chave que implementámos num cliente B2B. O cliente esteve presente em 2 feiras internacionais. E este cliente, ao estar em 2 feiras internacionais, alocou recursos, investimento, energia, canalizado nestas 2 feiras. E quando lá cheguei, o cliente achava que tinha feito algo extraordinário. E quando eu lhe disse assim, mas porquê é que não esteve presente nas outras 20 do seu setor? E ele começou-se a rir. E ele, mas como assim? Como é que eu não... Já viste o investimento que era estar nas outras 20? Sim, se pegasse no investimento destas 2, canalizasse digitalmente para as pessoas que naquela semana estão na feira e que comunicasse um copy, por exemplo, não estamos na feira X porque isto. Se chamassem a atenção e explicassem porque é que não estavam lá, mas que efetivamente têm a solução A, B, C, D, E, aquelas pessoas estão concentradas e com mindset em comprar. Aquelas pessoas estão com mindset de feira. Se nós aparecemos no telemóvel delas com um copy disruptivo, nós vamos fazer que com um investimento de 2, estamos em 20. E este tipo de estratégias são estratégias que é preciso pensarmos fora da caixa, pensarmos tipo, pá, não estarmos cingidos ao que efetivamente aconteceu sempre. E este deitar de toalha, e como estamos aqui num contexto de combate, é fundamental nós sabermos em que momento é que pedimos ajuda para que outras pessoas, e é importante o parceiro, pense de uma forma disruptiva e que nos traga soluções fora da caixa. Sem dúvida. Olha, como é que tu te alimentas para continuar a ser disruptivo? Quais são os teus ingredientes, para além de uma alimentação saudável, mas como é que alimentas-te empresarialmente para manteres essa visão disruptiva
e estás sempre com vontade de ir a mais um combate. Eu logo ali, o meu primeiro negócio destes 3 negócios é a Dribbble e começou em 2015. E eu vinha de uma pós-graduação de marketing digital e em todas as conversas que tinha com as pessoas que me rodeavam, eu reinava. Então, naquela primeira fase, naquele primeiro ano, eu entendia que dominava todas as reuniões. E isto provocou-me que, a partir do momento em que a literacia aumentou nas empresas, eu percebi que tu precisas estudar mais um bocado. O que tu sabes já não chega. Quando eu comecei a chegar a reuniões e o cliente me falava em conteúdos que eu já não sabia, isto despertou em mim e eu não fiz braço de ferro, eu percebi, ok, isto é knockout para mim. Eu vou ter que passar a estudar constantemente. Eu vou ter que me alimentar constantemente. E isso mudou o paradigma. Ao mudar o paradigma, tipo, eu passei, tipo, eu não lia, e passei a comprar livros de uma forma compulsiva. Isto depois alimenta noutro propósito e eu acredito muito que posso não deixar dinheiro à minha filha, mas se eu deixar conhecimento, que ela se pode manter no tempo. E comecei a construir uma biblioteca. É uma biblioteca muito alinhada à gestão, é muito alinhada ao marketing, é muito alinhada às vendas e a partir daí tipo, eu passei a ser um consumidor compulsivo de livros e eu estou também presente em 2 masterminds, um em Portugal e um internacional, e comecei-me a fazer rodear de pessoas que têm o mesmo drive do que eu e que também querem muito, muito aprender. A partir do momento que tu crias um ecossistema que te leva para outro patamar, tudo se torna mais fácil. Uau, uau, uau. Olha, ajuda-nos aí, imagina que agora uma empresa queria fazer um balanço das suas atividades de marketing digital do primeiro semestre e preparar o segundo semestre. Se tu fosse um auditor, ou seja, um digital marketer, uma empresa convidava-te, Vítor, quero que venhas analisar as minhas atividades de marketing digital do primeiro semestre e também gostava que me apresentasses evoluções para o segundo semestre. Vítor, diverte. Eu sei que a pergunta é abrangente, mas vai, o que é que tu chegavas a uma empresa, o que é que tu querias analisar do primeiro semestre e depois, com base nessa análise, diverte, arrebenta aí com eles. Olha, é importante nós percebermos, por exemplo, se estamos a falar de alguém que alimenta a sua estratégia através de leads, se alimenta através de visitas a uma loja Então física, vai, eu vou-te restringir. Eu vou dar o cenário. Então vai, a empresa B2B, 30% do negócio já vem através de leads. Porquê? Porque o cliente já tem uma loja de e-commerce, estás a ver, e 30% das vendas já são através do seu portal próprio de e-commerce. Tem uma equipa comercial que anda na rua e também tem balcões. Venda B2B, pá, este é o cenário. Prontos, faz campanhas digitais. O que é que querias analisar e como é que portanto, no site o cliente compra os produtos de rotina e a equipa comercial procura vender produtos mais complexos e de elevado valor que necessitam de acompanhamento técnico. Ok, excelente ponto. Então eu queria perceber logo, ia pedir logo o acesso ao Google Analytics, que era para perceber toda a convergência que existiu na plataforma digital. Depois disto, era fundamental eu entender todo o investimento que foi feito, qual é a taxa de todo o investimento pago que foi feito, qual é a taxa de conversão deste investimento pago e o que é que originou. Depois iria trabalhar numa outra coisa que era o ticket médio. Era fundamental perceber investimento, taxa de conversão, ticket médio e percentagem de recompra. Isto na parte digital de e-commerce. Na parte offline, queria muito saber quanto é que foi o investimento para gerar leads a estes comerciais, quantas leads foram geradas pela própria equipa comercial, quantos prospects foram levantados por esta equipa, do investimento que foi gerado, qual é a taxa de conversão, qual é o custo da lead, qual é o CAC, qual é o custo de aquisição de cada cliente, que é por colaborador, para eu entender qual é o CAC de cada colaborador de forma diferente, e depois também queria fazer algo que era projetar não só o ano de 2023, eu ia pedir o ano de 2022, porque interessaria-me o LTV, isto é, o valor que cada cliente angariado em 2022 deixou na empresa, para eu perceber quanto tempo estas pessoas vão em média, quanto é que um cliente está no negócio e quanto é que deixa no negócio. Porque pode o investimento em marketing digital estar a ser demasiado ou curto, mediante o tempo que esta pessoa deixa mediante o investimento, o dinheiro que esta pessoa deixa
no negócio. Depois, outras coisas que era importante para mim perceber, se tem ou não uma estratégia, um plano estratégico definido, olhar para este plano estratégico e Três cruzar o coisas. plano estratégico. Olha, diz-me só 3 a 5 coisas que um plano estratégico para ti deve ter, do ponto de vista digital. 3 a 5 pontos que para ti são cruciais. Tipo, chegas ao hospital, o coração tem de continuar a bater. Olha, os KPIs que vão ser medidos, quais são os canais onde vamos comunicar, KPIs, canais, qual é a persona âncora ou as personas secundárias. Por exemplo, a nossa persona âncora na BoomFit é o personal trainer, mas nós vendemos equipamentos para quem pratica fitness. Mas se tu comunicas para o profissional, o amador vai perceber que este produto é de elevada qualidade. Se tu comunicas ao contrário, o profissional deixa de comprar. É quase como uma empresa que, em vez de construção civil, em vez de comunicar para profissionais, comunica para bricoleiros. E os profissionais já não vão comprar. E nós temos, efetivamente... É importante perceber qual é os KPIs, quais são os canais, quais são as personas, as âncoras e as secundárias. O que era importante? O tom da marca, isto é, que tipo de tom a marca vai ter no mercado. Espera, estou-me a divertir muito. Calma, Vítor. Essa do tom é altamente, meu. Olha, explica isso. Eu acho que entendi, mas explica-me isso à Mariana, que tem 8 anos. Boa. O tom da marca tem muito a ver com a forma em que a forma em que a marca se grava no teu subconsciente. Exemplo, nós quando falamos da Control, percebemos todos que ele nos eleva para um tom completamente fun. Quando nós ouvimos, quando nós vemos, por exemplo, conteúdos da Licor Beirão, também nos leva para um tom completamente fun. Quando nós falamos, por exemplo, de uma Rolex, de uma Mercedes, nós estamos ali a perceber, eles querem comunicar um posicionamento firme, consistente, robusto, porque eles sabem que a persona deles interpreta confiança, elegância. E então o tom como tu comunicas com a tua marca é chave para gravares ou não no seu subconsciente. Há dias existe uma loja que se chama Castro Eletrónica, de quem eu não conheço ninguém. O tom em que eles estão a comunicar... que eles têm ali à entrada de Lisboa, um outdoor gigante, pai, com 16 metros. E eles hoje estão a fazer uma coisa brutal. Eles foram efetivamente personificar a persona. Eles foram efetivamente buscar alguém com um tom fun, que faz uma espalhaçada, que utiliza os materiais deles para comunicar de uma forma disruptiva. Para mim isto foi de gênio, porque e a persona não é conhecida, a pessoa que faz os vídeos, só que é super divertido e ajuda a gravar as mensagens de uma forma intuitiva. E esta forma disruptiva de alguém que é uma empresa com vários anos, de pensar fora da caixa, leva a que o consumidor pare no feed a olhar para os conteúdos deles. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, questão final. Diz-me só uma coisa, com base nesse conhecimento todo que tu tens, conhecimento prático e conhecimento também de outras pessoas, como tu disseste, da tua atmosfera, quais é que achas que vão ser as grandes tendências até ao final do ano do ponto de vista de marketing digital? Quais é que têm de ser as apostas para nós continuarmos na crista da onda? O que é que as empresas devem continuar a fazer do ponto de vista digital marketing? Olha, eu sugeria que não se distraíssem com conteúdos de inteligência artificial. Porquê? É trendy, mas o facto de nós investirmos para aprender novas ações, para aprendermos novas ferramentas, vai levar a cada vez mais nos vamos distrair com as ferramentas core. E para mim era muito mais importante que as empresas solidificassem as plataformas, as ferramentas, as soluções que têm dentro da porta, estudarem cada vez mais o inbound marketing. O inbound marketing é uma metodologia forte em qualquer tipo de empresa, que é chamar a atenção, nutrir para converter, e isto é fundamental. E eu, se pudesse sugerir às empresas, era que investissem cada vez mais no inbound marketing, em vez de se extraírem com tendências que as plataformas vão mudando, vão se mutando e vão se perdendo cada vez mais. Porque
se há coisa que eu nos meus negócios cada vez mais retiro, são estímulos. Porque é muito fácil nós introduzirmos novos estímulos e as equipas andam sempre em rotinas de aprendizagem. Ao andarem sempre em rotinas de aprendizagem, quem paga essa fatura é o CEO. Porque quando nós fazemos algo consistente, algo tipo, comunicamos numa linha completamente vertical, onde somos muito consistentes, onde melhoramos 1% cada dia e beneficiamos do efeito composto, faz com que cada vez mais as nossas organizações estejam mais ágeis, ao invés de não andarmos aqui meios perdidos. O que mais me aparecem são empreendedores perdidos porque se perdem nas estratégias. Bem, esse é o knockout, não é? Repete isso outra vez, que essa é muito boa. Fazer consistentemente o que fazemos bem feito, não é? Em vez de andarmos sempre a inventar coisa nova, não é? Isso mesmo. Pá, Olha, quando eu aprendi esta do efeito composto, de 1% todos os dias, porque ao final do ano não são 365% que tu evoluíste, foi 3.000 e tal por cento, porque foi sempre gerando este efeito composto de conhecimento e de consistência. Para mim foi no-brainer, foi tipo, pá, não há outra forma. fantástico. Olha, só para terminar, quero-te dar um feedback e quero-te fazer uma sugestão. Pá, quanto ao feedback, só quero dizer uma coisa, Vítor. Eu nunca tinha dado contigo online, pá, e tu tens uma empatia incrível, estás a ver? Tu tens um tom de voz, tens Obrigado. uma expressão corporal fantástica. Pá, tu transmites e irradias energia, acredita-me. Eu quero-te dar esse feedback que, és incrível, meu. Tu... Obrigado. Parabéns mesmo. Eu não quero com essa cara Obrigado. séria, meu. Já estavas bem mais fixe, meu. Olha aí, está muito fixe, muito fixe. Pá, quero-te agradecer tudo o que tu partilhaste, todo esse conhecimento, toda esta alegria, toda essa tua magia e, acima de tudo, todo esse teu fazer que está dentro de ti. Olha, agora vou-te convidar, preciso da tua ajuda. Quem é que tu achas que pode ser um convidado para vir aqui ao ringue também? Quem é que tu achas que sugeririas dentro desta área do digital que achas que teria uma mais-valia para nós partilharmos aqui com a nossa rede? Olha, o João, o João Cortinhas, era um bom gajo para vocês trazerem. É alguém que também tem drive de vendas. Isso vai ser aí um super combate. Podiam convidar o João, que era um bom convidado. Impecável, olha, então fica já aqui o convite se ele assistir. Se caso eu não assisto, eu vou mandar uma mensagem pelo LinkedIn e vou falar de ti, está bem? Autorizas-me a pôr lá o teu nome? Claro que sim. Claro que sim. Boa. Então, olha, muito obrigado. Obrigado por este combate. Quero também dar um abraço aqui a todos que nos acompanharam. Em especial também a um familiar teu, o Nelson Carvalho, não é? Que nós já trabalhámos com ele e fala muito bem de ti, não é? Um grande abraço ao Nelson, também a todos, ao Clóvis, não é? Ao Leandro, ao Diogo, a todos vocês que nos acompanharam aí desse lado. E olha, obrigado e até breve. Até o próximo combate. Combinado? Obrigado. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado pelo convite. Tchau. Let's go. Até breve. Tchau. Oh.